Saudações! Como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, mas se não está, vai melhorar, sempre melhora. Eu vou deixar um recadinho depois, mas eu quero logo ir para a história. Conhecem? Eu conheço e sei que não é brincadeira. Bom, recebi essa história e vou contar para vocês. É claro que eu vou contar. Vamos à história. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor. Oi, estou muito apreensiva em contar o que passei, mas acho importante compartilhar. Que bom, legal. Tenho 29 anos. Estava na faculdade e aos 24 anos eu estudava direitinho e também curtia bastante. Bom, no quarto período chegou um novo aluno e aquele típico garotão, sabe? Era o cara da hora, sempre trazia uma novidade. Quando passamos para o quinto período, claro, iríamos comemorar. Então esse novo aluno, que vou chamar de Rafael, ofereceu para fazermos um churrasco no sítio dele. Então, foi umas 8 pessoas. O dia foi ótimo e já estava programado para dormir lá. E no dia seguinte, curtir a piscina. Depois que todos descansamos um pouco e todo mundo já estava de banho tomado, partimos para uma rodada de vinho. Estava tudo ótimo. O Rafael perguntou se a gente topava jogar um jogo de tabuleiro ou cartas. E todos aceitaram, ia ser divertido. Então, ele foi na parte superior da casa e voltou um tempinho depois. Desceu e disse: "Olha, a noite será longa. Trouxe um jogo que meu avô comentou uma vez, mas eu não me lembro muito bem, então olhei rapidinho as regras e vai ser show de bola." E trouxe a caixa. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a música, porque é bom com musiquinha, né? E trouxe a caixa. Ele perguntou se alguém já conhecia o tabuleiro Ouija. Alguns disseram que mais ou menos e ficaram comentando coisas. Eu nem fazia ideia do que era. Então, fiquei só esperando me explicarem como joga. Quando ele começou a explicar, disse: "Vamos sentar na mesa, colocar a mão no tabuleiro e fazer perguntas ao tabuleiro e o espírito que estiver presente vai nos responder." Eu, medrosa que era, nem pensar. E as outras meninas não queriam participar. Primeiro, porque achei que fosse sacanagem dos meninos. E depois, se realmente fosse coisa de espírito, eu não ia participar, tinha medo. Nós mulheres dissemos que ia ficar assistindo do sofá. Então apagaram as luzes e deixaram apenas uma luminária acesa que ficava em cima da mesa. O Rafael disse que o tabuleiro Ouija era do seu avô, então não tinha nada demais. E os meninos ficaram chamando a gente de medrosas, fazendo brincadeiras. Aí foi aquela farra. Então, todos os homens ficaram na mesa e as mulheres no sofá. Rafael pediu silêncio e começou. Perguntou ao tabuleiro se tinha um espírito ali. E sua mão foi guiada para o sim. Todo mundo rindo. E em seguida perguntou o nome. Então o tabuleiro guiou para as letras que correspondia a vozão. E o Rafael deu um grito todo empolgado. "É meu vô, eu chamava ele assim, é o vozão." E falou: "Gente, é sério, vocês viram?" E perguntou: "Vozão, você pode ver a gente?" Nossa, meu Deus! Assim que fez a pergunta, 2 taças de vinho na mesa simplesmente quebraram sozinhas. Estilhaçou do nada. Então todo mundo riu e ficaram falando
Quem quebrou as taças? E aquela discussão toda, uma gozação, e riam. Então Rafael ficou bem nervoso e falou: gente, para de sacanagem, porque é sério, vocês viram. Mas tem um detalhe. Eu reparei na mesa e sabia o que tinha na mesa. Inclusive, essas 2 taças estavam vazias. E fui eu que coloquei as taças e os copos na mesa. E essas 2 estavam sobrando. Lembro perfeitamente que estavam mais afastadas junto com uma pilha de pratos. Eles nem se deram conta. Mas fiquei na minha, pois, como estava escuro, eu não garanto alguém ter puxado a toalha ou coisa parecida. Mas eu fiquei com medo. Para mim, elas se quebraram sozinhas. Claro, né? Bom, retomaram ao tabuleiro e perguntou: vozão, você está bem? E o tabuleiro guiou para o não. Ele olhou para a gente e perguntou: nossa, meu Deus, o que vou perguntar? Então um deles disse: pergunta o que você pode fazer por ele. E Rafael perguntou. Assim que ele fez a pergunta, gente, fez um barulhão na parte de cima da casa, um barulhão mesmo. Parecia que uma parede tinha desabado. Então todos se levantaram e ficamos ali parados. Ninguém sabia o que fazer. O Rafael disse: será que entrou alguém aqui? E naquela apreensão toda, 3 homens subiram. O restante ficou lá embaixo, quietinhos. E que sensação horrível! Aquela mesa enorme, cheia de garrafa, taças, copos, comida e apenas uma luminária. Eu olhando para aquele tabuleiro, parecia que ele se mexia. Nossa, eu me arrepiava toda. Até eu arrepiei agora. Então, passou uns minutos e eles desceram e disseram que a escada que vai para o sótão tinha descido, caído, pois arrebentou uma peça que trava a escada ao teto. Então ela se soltou em parte e bateu uma lateral na parede e no chão, por isso fez tanto barulho. E o Rafael foi dizendo que a casa era muito antiga, que seu avô era engenheiro e construtor, e foi ele quem construiu a casa junto com seu bisavô, e que depois seu avô morreu e a casa não teve manutenção, que a gente podia ficar tranquilo. São coisas que acontecem em casas. Então, ele começou a falar coisas da casa, da construção, gesticulava sem parar, mostrava a porta que era de madeira tal e falava da coluna que sustentava sei lá o quê, ficou explicando coisas de engenharia da casa e andava para lá e para cá, batia nas paredes e dizia: olha como são bem estruturadas. E todos ficaram com cara de: como assim? O que ele está falando? Então, um amigo disse: é melhor a gente ficar no sofá mesmo, conversando e curtindo o nosso vinho. Mas o Rafael não parava e todo agitado, dizendo: não, vocês têm que jogar, temos muitas perguntas. E continuou, falando tudo enrolado, agitado, e os meninos tentando levar ele para o sofá, pois estava muito esquisito. Aquilo foi me dando um desespero. Minha amiga, que estava perto de mim, falou bem baixinho para mim: nossa, o Rafael parece que está possuído por outra pessoa. E não é que ele escutou? Como? Ela disse quase sussurrando. Não tinha como ele ouvir. E gritou todo nervoso: você que é uma vaca possuída, você não sabe o que é possessão. E se quiser, te mostro. Então a outra amiga puxou a gente lá para fora. Fizemos sinal para um amigo e ele entendeu e foi também. Então a gente queria ir embora naquele momento. Mas como deixar tudo ali naquela situação delicada? E nisso a gente escutava ele falando sem parar. Realmente não era ele.
Apesar de que eu tinha medo, eu disse: realmente tem algo estranho nele. Minha amiga disse: vamos rezar um Pai Nosso e pedir a Deus que acalme tudo. Então demos a mão e começamos a rezar. Comecei a chorar. Não estou acostumada com essas coisas. Paramos de rezar e ficamos na varanda. E acho que ainda demorou uns 15 minutos para o Rafael se acalmar. Então, da janela, eu via e ele olhava para a gente e a gente olhava para ele. Mas ele estava com o olhar parado. Parecia que nem piscava e andava de um lado para o outro. Finalmente, ele se sentou, ficou quieto, paralisado. E aos poucos, o pessoal foi ajeitando as coisas e do nada Rafael levantou e disse: vamos arrumar tudo e ir embora. Pegou o tabuleiro com ignorância e foi enfiando a caixa e colocou dentro do armário da cozinha. Assim foi. Rapidamente arrumamos tudo e finalmente fomos embora. Em casa, fui direto para o meu quarto. Deixei a luz acesa e só consegui dormir depois que amanheceu. As cenas não saíam da minha cabeça, fora o medo que eu estava. Sei que quando passou o final de semana, o Rafael veio se desculpar com todos e disse que contou à sua mãe. E ela ficou muito nervosa e disse: vou dar um fim nesse tabuleiro, nunca prestou. Não é a primeira vez que termina nisso. E você, Rafael, está proibido de mexer nas coisas do seu avô. Ele deve ter ficado muito bravo. Pois é. E pediu pra gente não comentar com ninguém que o tabuleiro, segundo sua mãe, não deve ser usado dessa maneira e nem por quem não tenha entendimento do assunto. Inclusive ela achava que sua mãe tinha se livrado do tabuleiro há muito tempo. E o pessoal respeitou, é claro. Não falamos mais no assunto. Hoje entendo o que aconteceu. Realmente o tabuleiro Ouija funcionou, mas nas mãos erradas. Sei que dessas coisas nunca mais vou participar. Tenho medo até hoje. Só contei mesmo para que as pessoas saibam que isso não é uma brincadeira. Pois é, conheço histórias de pessoas que brincaram, tá? Com o tabuleiro Ouija e não prestou, gente. E eu tenho, tá? De alguns conhecidos meus, já pedi para eles me contarem, eles vão me contar, tá? Eu, particularmente, nunca participei, mas presenciei coisas que aconteceram depois. Um dia eu vou contar aqui para vocês. E se você tem histórias sobre o tabuleiro Ouija ou histórias da vida sobrenatural, engraçadas, conta pra gente, vamos compartilhar. Me conta pelo Gmail, mecontahistórias@gmail.com ou pode ser pelo WhatsApp, mais fácil, 991967730. Você pode escrever, você pode passar um áudio, que com o áudio eu vou transcrever a sua história. Lógico, não vou postar o seu áudio. E podem ficar tranquilos, é tudo sigiloso, tá bom? É muito respeito com vocês. Fiquem tranquilos. Até o próximo vídeo e fiquem na paz.